a história da ocupação Vila Soma, que fica em Sumaré, as dificuldades e os preconceitos vividos pelos moradores é o tema da série de reportagens Vila Soma Luta pela Moradia. A produção foi feita pelos alunos da PUC Campinas em 2017. Há 5 anos atrás, em um terreno abandonado pela fábrica falida Soma Equipamentos Industriais, em uma das áreas mais valorizadas da cidade de Sumaré, surge a Vila Soma. Uma ocupação que atualmente abriga cerca de 10 mil pessoas. São 2.784 famílias vivendo nos 990 mil metros quadrados, o equivalente a 140 campos de futebol, com preço estimado em torno de 80 milhões. O local esteve abandonado por 30 anos até a chegada das famílias, como conta Maria do Carmo, mais conhecida como Dona Carminha. Que estava servindo para cadáver, desmanche de carro, matagal. Agora com o pobre, inocente, está querendo... E nós não estamos roubando, nós estamos querendo comprar. O início não foi fácil, mas para muitos era a única alternativa para ter uma moradia, como no caso de Edson Gordiano, um dos coordenadores da Vila Soma. A gente passou dificuldade, eu mesmo cheguei aqui com três crianças, né? E não tinha para onde ir, já estava sendo despejado, na verdade. Minha mudança estava dentro de um caminhão da CDHU, passamos 5 noites dormindo na rua. Vim para cá, peguei ruas que não tinha, o terreno não tinha rua, foi 6 meses para abrir rua, 1 ano e 6 meses sem energia. E depois que foi se adaptando às coisas melhores para a Soma. Em 2015, a Soma passou por mudanças em sua coordenação, que implantou a organização que vemos hoje. Como relata o coordenador Antônio Carlos. 2015 acontece toda uma situação com a antiga coordenação, onde foi descoberto que a antiga coordenação, eles vendiam aqui, fazia daqui da ocupação comércio, né? Venda de terrenos e assim por diante. Aí foi descoberto isso e a antiga coordenadora foi expulsa, né? Foi expulsa e nós começamos a partir de então a organizar a ocupação. Em que sentido, por exemplo? A ocupação não tinha líderes de rua, né? Era somente a coordenação e mais ninguém. A gente conseguiu montar uma rede de apoio e com essa rede de apoio montamos toda uma estrutura de resistência, né? Então, junto à rede de apoio, colocamos a líderes em cada rua. Com a liderança na rua, as informações chegavam como deveria chegar. Então, as famílias começaram a ter mais confiança com a luta de moradia. Começou a ser mais politizadas referente à luta por moradia. Porque até então perguntava para uma pessoa, falava, por que você está na ocupação? Eu estou porque eu preciso de uma moradia. Ela não entendia que morar numa ocupação envolve a luta de classe, né? Então, a partir daí, a ocupação passou a ser mais politizada, passou a ter mais consciência do que é realmente ocupar. Essa consciência comunitária contribui para a criação de um sentimento de união entre as famílias, que não se encontra facilmente em qualquer bairro. O Soma para mim é tudo. É minha família Soma. Eu tenho aqui a família Soma. Aqui é a minha família Soma. Todo mundo conhece aqui na vila, por Carminha, né? Orgulho meu é Soma. Se não bastasse abrir a torneira e não encontrar água, as famílias que moram na Vila Soma também precisam lidar com o preconceito de moradores de outros bairros da cidade. Muitos comércios se negam a vender ou fazer entregas na região. Porque o dinheiro da pessoa que não mora no Soma é diferente do que mora no Soma? Porque aqui a preconceito é assim, diz que tem muito vagabundo, muito ladrão. Ladrão todo lugar tem aí, né? Que tem, você liga a televisão, só roubo. Todo lugar tem, mas aqui, se você quiser, se você ficar ali a noite inteira ali na entrada do Soma, você vai ver quanta gente sai para trabalhar e quanta gente está entrando de madrugada. A minha filha entra aqui dentro 1h da manhã.
Segundo pesquisa do Instituto Data Popular, realizada em 150 cidades em todo o país, 47% dos cidadãos do asfalto não contratariam moradores de habitações populares para trabalhar em suas casas. Quando a gente, se qualquer pai de família, mãe de família fosse procurar um emprego e chegasse e falasse que era do Soma, ele já cancelava na hora, não aceitava. Passava, falava, ó, pé vermelho, pé cheio de barro, né? Nas escolas também, posto de saúde, a gente não tinha acesso. Na escola, a diretora chegou a falar para nossas crianças que eles tinham que ir com 2 tênis, um para sair daqui de dentro e o outro para chegar na escola, porque senão sujava a escola. E a maioria das crianças aqui, ninguém tem dois pares de sapato, a maioria um sapato, um chinelo, então ficava bastante difícil. E o posto de saúde, quando ia atender, falava de onde que a gente era, eles não atendia, mas não era da mesma forma que atendia outro cidadão dos bairros, né? Era sempre, a gente era esculachado dentro da sociedade. Não são apenas os moradores que enfrentam o preconceito, mas também todos aqueles que se envolvem na luta. O preconceito que eles sofriam era uma magnitude 1 milhão de vezes maior que a minha. Mas no meio jurídico ou em outros lugares, também sofria. Também era rotulado como o advogado dos invasores, também era. Essa identidade me contagiou. Aos poucos, cada um segue batalhando com o suor de seu rosto, não somente para garantir sua moradia, mas também pelo direito de ser reconhecido como cidadão. Nós, brasileiros, nós temos direito de uma moradia, de um lugar para você viver. Nós temos direito. Só que é um direito que a gente não sabe onde ele está. A força e a esperança dessas pessoas é o que as mantém seguindo em frente, como conta William Souza, vereador de Sumaré, que está envolvido com a Vila Soma desde 2013. Se o povo soubesse a força que ele tem, ele não ia encontrar e não ia aceitar desaforo de ninguém. Então é importante que o povo saiba a força que ele tem. E a Vila Soma passa essa energia. Desde a dona Carminha, aquela senhorinha que está lá à frente de toda a luta, como do Edinho, que é o coordenador mais jovem, o sentimento de esperança de todas aquelas pessoas é muito grande. Para compreender os problemas da Vila Soma, é preciso entender o contexto em que está inserida. Sumaré é uma cidade com cerca de 100 mil habitantes e diversos problemas habitacionais. Sumaré ela cresceu completamente desordenada geograficamente, então ela tem uma grande confusão geograficamente, ela foi se expandindo sem um planejamento urbano e foi crescendo ocupações de moradia de todas as maneiras, de todos os jeitos. Hoje no Sumaré nós temos cerca de 79, contabilizando algumas ruas e alguns lugares menores, chega a 89 ocupações de moradia. Sumaré precisa de um programa habitacional muito sério, muito comprometido com a população da nossa cidade, precisa de regularização fundiária para as áreas que são consolidadas, que são tratadas como bairro, precisa resolver o problema de habitação do nosso município. Senão nós vamos ter cada vez mais problemas habitacionais, cada vez mais teremos ocupações de moradia e isso volto a dizer, é um reflexo de todo o despreparo e toda a falta de programa habitacional. O saneamento básico é previsto como um direito humano internacional pela ONU, porém, esses direitos muitas vezes são negligenciados, principalmente em locais periféricos e nas inúmeras ocupações como a Vila Soma. Uma das principais necessidades é a água. Aqui ainda continua os caminhões-pipa, né, abastecendo as caixas, e a água aqui, o racionamento aqui tem que ser grande, porque senão você fica sem água. Você enche uma caixa de 1000 litros, você tem que saber usar, que senão você vai ter que abastecer 2 vezes na semana. E cada vez que você abastece a caixa é R$17. Então você põe isso no final do mês, é complicado. Por enquanto o saneamento nós não temos aqui no bairro. Água, nós nunca ganhamos um pingo d'água aqui dentro. Se você não tiver dinheiro e Deus não mandar a chuva, você morre de sede. Que nós esperamos que essa gestão, né, consiga nos atender é a infraestrutura, né? A água, o esgoto que hoje é usado fossa, né? Cada família, cada casa tem a sua fossa, né? Então o que a gente espera aí é a infraestrutura chegar. Apesar de se organizarem para suprir a falta de ações do Estado, nomeando suas ruas e numerando suas residências, os moradores da Soma sofrem por não terem um endereço fixo. Somos discriminados, por enquanto, né?
somos discriminados assim, a respeito que nós não temos um local para a gente dar um endereço, onde você está convivendo, o que você está fazendo. Que você vai lá comprar um material, só tem essa rua que como é que fala? A Soma, que ela tem o CEP dela, né? Mas o bairro não tem o CEP ainda. Mas se vira, né? Uma pessoa ajuda a outra. Os moradores também não veem a hora de dar adeus à poeira em dias secos e à lama que dificulta o tráfego de veículos e pessoas em dias de chuva. Asfalto não tem, né? Mas vai vir, quando chegar é bom pra gente, porque acaba a capoeira, acaba com a lama. Entendeu? É muito importante pra gente que vive doente, inclusive pra eu, que tenho 62 anos. A Soma é um exemplo de não cumprimento dos direitos básicos previstos na Constituição brasileira. Qualquer cidadão, independente de onde ele mora, condição social, cor, raça, ele tem direito constitucional, que é o direito à saúde, direito à educação, direito à moradia. Esses direitos constitucionais, que são cláusulas pétreas da nossa Constituição, precisa ser garantido. É o direito da pessoa humana. 5 anos se passaram desde o início das lutas contra as reintegrações de posse. Durante todo esse tempo, foram inúmeros atos públicos realizados pelas famílias da Vila Soma. Em 2015 foi necessário chegar ao ponto, nós fizemos 66 atos públicos em Sumaré. Isso é algo enorme, brutal, com uma quantidade de famílias proporcionalmente para o município. Tanto é que teve sempre muita rejeição, muitas vezes, de muitas famílias da cidade, nos setores elitizados, porque para o trânsito, atrapalha. Mas foi necessário, e dessa forma tão forte de mobilização, porque os ataques eram muito fortes. Desde 2013, a Vila Soma reverteu 16 ordens de reintegração de posse. Durante todo esse tempo, foram muitas noites sem dormir, em busca pelo sonho da moradia própria. A primeira reintegração aqui foi terrível. Aqui teve eu não sei quantas reintegrações foi, eu creio que teve uma época que a gente não dormia. Não dormia aqui dentro daqui. A gente tinha que ficar acordado dia e noite direto aqui, porque era terrível. Em janeiro de 2016, as famílias viveram um dos seus períodos de maior incerteza sobre o futuro da Soma. Foi uma tensão horrível, porque era polícia o dia inteiro, helicóptero dando rasante aqui em cima da ocupação, um ataque contra as famílias, policiais chegavam na casa das famílias, né? E dizia: olha, tá chegando o dia da gente tirar você daqui, vai embora antes. Moradores da Vila Soma, em Sumaré, fizeram uma barricada em frente à área ocupada. Eles protestavam contra uma ação policial que aconteceu na manhã de hoje. Mais um dia de protesto em Sumaré, pedindo a regularização da área da Vila Soma e de outras ocupações na cidade. O mais bonzinho falava: dia 17 eu vou destruir a sua casa. Se quiser, você sai antes. Senão eu vou destruir com tudo que tiver, etc. Então era uma pressão psicológica muito grande. Fizemos barricadas, fizemos aí várias linhas de resistência, né? Dia 12 de janeiro de 2016, nós fizemos uma foto, e esta foto foi capa da Folha de São Paulo. Aquela foto histórica, então, com os tambores mobilizados e organizados para o confronto, e a frase é verdadeira, e nós falamos isso com o olho chorando mesmo, que as pessoas estavam dispostas a morrer pela Vila Soma, porque elas não tinham mais nada, e não tinham o que temer, nada a temer. Então, isso nos cativou e nos deu uma força impressionante. Esse clima de tensão e medo não foi suficiente para que os moradores desanimassem e desistissem da luta. Eu acertava rojão e eu já chorava. Eu ficava nervosa, sabe? E eu saía batendo prato para essa rua aqui, ó, gritando para a turma ir para a rua. Vamos cantar, segura na mão de Deus e vamos! E batia prato aqui até lá no final da rua. E levava gente. As famílias não tinham para onde ir. Se tivesse a reintegração de posse, ia para onde, né? E a gente vê idoso, criança, né? E para onde que vai essas famílias?
vai morar debaixo da ponte, não tem nem lugar, pontilhão em Sumaré não tem para agasalhar ninguém, que só um pontilhão para caber 2.784 famílias é muita coisa, né? Hoje a Soma vive um momento tranquilo com a suspensão da ordem de reintegração de posse. Nós temos consciência da fragilidade dessa suspensão, sabemos que a qualquer momento pode ser derrubada no STF, porém com uma diferença. Naquele período em que estava marcado a reintegração de posse, era uma conjuntura política totalmente contra nós. Após esses 5 anos, as mais de 2.000 famílias que vivem na ocupação continuam buscando a regularização de sua moradia. Lutar e resistir é o lema da Soma. Chuva, sol, hoje nós estamos no bar, amanhã nós estamos na poeira, mas nós estamos aqui, lutando com a vida, até um dia Deus preparar para nós a sorte.